Para dar continuidade à sequência didática com base nos métodos para o ensino das estratégias de aprendizagem, segue-se para as duas últimas fases, a prática guiada e a prática autônoma. É fundamental nessa fase que o mestre incentive as reflexões no grupo, direta ou indiretamente, uma vez que os aprendizes só poderão fazer perguntas ao mestre tendo uma possível hipótese de resposta. Trata-se de favorecer que o aluno tome decisões, planeje, regule e avalie sua atuação. Método Folhas de Pensamento. São normalmente formuladas com afirmações ou perguntas abertas e são orientadas à promoção de um determinado processo de pensamento, a guiá-lo e a garanti-lo. O objetivo final é que o aluno vá interiorizando uma abordagem estratégica que lhe permita analisar em cada caso as condições relevantes para resolver as diferentes atividades. É aplicado por meio do plano de ação. Neste, os aprendizes guiam-se por questionamentos estratégicos formulados pela pesquisadora, direcionados para cada etapa, o planejamento, a regulagem e a avaliação, e registram seus pensamentos nessas etapas, as quais pode-se identificar como folhas de pensamento. Método de discussão sobre o processo de pensamento. Na discussão ao final da resolução de cada um dos problemas, os aprendizes compartilham em voz alta as principais reflexões perpassando cada etapa do plano e, por fim, imaginam novas possibilidades de ações para qualificar os próximos planos, sempre registrando as ideias. Os mestres contribuem fazendo perguntas que levam os alunos a aprimorarem as reflexões. Método Ensino Cooperativo. O fato de que as pessoas com diferentes formas de proceder tenham de resolver juntas um problema e que necessitem uns dos outros para conseguir tal proeza é também uma forma excelente de garantir que se produzam diferenças nas propostas relativas à estratégia a utilizar. É um elemento eficaz ao longo caminho para a regulação do próprio comportamento. Nesse último bloco, proporciona-se aos alunos oportunidades práticas mais independentes, variadas e complexas, para que sintam a necessidade de ajustar as estratégias aprendidas a situações diferentes que façam sentido no esforço de decidir como enfrentá-las. Trata-se de metodologias que favoreçam a regulação entre os pares. Método Ensino Recíproco. É quando os aprendizes já demonstram conhecimento das informações fundamentais diante do problema. O grupo de alunos se responsabiliza por regular o próprio processo de aprendizagem. A necessidade de explicitar este conhecimento dos processos produz uma ação de autonomia e metacognição, eficaz nesses espaços de aprendizagem cooperativo. Método Tutoria entre Iguais. Se o mestre perceber no decorrer das fases um aprendiz tutor no grupo, deverá aplicar o método tutoria entre iguais. Nesse momento, o mestre vai convidá-lo para guiar o seu grupo na possibilidade de ajudá-los no processo diante das dificuldades. Questionamentos para o mestre. O aprendiz se destaca entre os demais colegas? Tem facilidade em colocar em prática a metodologia? Apresenta facilidades com relação ao conteúdo? Interage com destaque em seu comportamento no grupo? Tem facilidade em compartilhar seus pensamentos? Nessa proposta, o aluno tutor prepara, juntamente com o mestre, as atividades a serem realizadas e as ajudas que oferecerá aos colegas. Aos poucos, os alunos tutorados vão se apropriando dos procedimentos até serem capazes de regular por si mesmo as atividades a realizar. Funcionamento da tutoria entre iguais. Aplica-se o PPP sempre que o aprendiz perceber que houve um erro. Solicita uma pausa aos colegas do grupo e pode levá-los a refletir sobre o erro cometido, dando pistas sobre novos caminhos. Por fim, os motiva a resolver o problema aplicando o terceiro P, a ponderação, em forma de comentário de ânimo e retorno à efetivação das pistas. Tal técnica é aplicada pelo aluno tutor e acompanhada pelo mestre, o qual poderá chamar o aluno a qualquer momento para executar a mesma técnica. Em outras palavras, o mestre direciona suas reflexões quando necessário ao aluno tutor que direciona ao grupo. Aplique-se a técnica do início ao final da atividade. Assim, apresentou-se as 3 fases e os 8 métodos que são parte fundamental da produção metodológica guiada pela estratégia metacognitiva procedimental com influências do pensamento computacional.